Se você pudesse imaginar a melhor... Alguém diz amém, para mim saber que vocês estão me ouvindo. Era possível a live começar 17 horas, 5 horas, mas tive uma experiência aqui no hotel, onde a gente chegou no céu, e o Senhor perguntou, por que você não está na live? Eu disse, não, é que a live vai começar às 7 horas, e eram 15h30. A live vai começar às 7 horas. Aí o Senhor disse, como assim? É para começar a live agora. Não, você sabe que não, daqui a 1 hora eu já começo, porque o povo está avisado. Não, você sabe que para mim 1 hora é como 3 dias. É como 3 dias, começa a live agora. Então eu acabei de sair dessa experiência e liguei logo o celular para fazer a live. Eita. Então foi mais ou menos nessa visão. E me correram, né? Experiência, correram no céu para vir fazer a live. Então, algumas pessoas não estão preparadas que eu ia começar a live agora, mas eu tenho que obedecer mesmo. Vim a correr, só liguei o celular e já abri logo, já me preparei como deve. Não consegui organizar tudo, mas enfim. Então foi desse jeito.
Foi exatamente desse jeito. Fui corrido do céu, porque Deus está dizendo, eu estou com pressa, vai fazer uma live agora. Ah, oh, Jesus. Deus está com muita pressa de falar com você. Deus está com muita pressa de cuidar da igreja dele. Deus está com muita pressa de criar um reboliço na igreja. Deus está com muita pressa de avivamento para 2026. Deus está com muita pressa, muita pressa. Que louvor e honra seja dada ao nosso Deus. Deixa eu só fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado por cuidar de nós. Esteja conosco na live de hoje. Ok, antes de eu dar início à live, ontem eu havia dito que o Senhor Jesus está circulando sobre a terra e teve alguns comentários de algumas pessoas dizendo, mas como é que Jesus está circulando sobre a terra se ele está em todos os lugares? Deixa-me poder esclarecer esse ponto. A Bíblia diz o seguinte, eu acho que algumas pessoas não têm esse conhecimento de forma mais tangível. Eu e o Pai viremos e faremos morada em você, mas por intermédio do Espírito Santo. A omnipresença de Jesus não é que os olhos, a presença dele está em todo lugar do mundo. Mas esse Jesus que tem presença em todo lugar do mundo, no trono dele, ele pode sair do trono com glória toda e andar sobre a terra. Então não faça confusão. Ele está rodeando sobre a terra e nesse rodeio ele está fazendo algo sobre a terra, preparando algo que eu ainda não posso revelar, mas quando chegar o tempo certo eu vou revelar. Eu falei para vocês que eu estou tendo experiências todos os dias, quase de manhã, de tarde, de noite. Se você olhar para mim, estou muito cansado. Estou com o rosto assim, cansado devido a trabalhos que estou tendo com o Senhor. Estou tendo aulas celestiais, estou tendo matéria celestial. Aprendi algumas ciências que o mundo não entenderia. Aprendi a ciência da numerologia. Aprendi muitas coisas e agora estou na fase de céu e inferno. E nessa fase de céu e inferno... Estou no tele, vou tentar falar baixo. Eita. E nessa fase de inferno que eu estou, começamos com entrevista, agora estamos na matéria de entrevistas, só que o Senhor, eu estava fazendo tudo isso, já enchei, um caderno já está cheio, e outro caderno já está a encher, já vou comprar outro caderno. Está sendo coisa muito, muito benéfica, muito poderosa mesmo. Portanto, falar para você que Deus é muito bom. Eu não sou melhor que ninguém, aliás, sou o pior de todos vocês, mas eu tenho a graça que Deus havia visto em mim desde a fundação do mundo e me escolhido para uma missão e que quase que essa missão era abortada devido a circunstâncias alheias, não minhas. Eu quase perderia a graça de continuar a trazer esse avivamento que o Senhor quer que traga nos últimos dias. Mas, pela misericórdia de Deus, eu fui, assim, separado, chamado para uma renovação, uma transformação, uma metamorfose total, e começou com uma metanoia onde eu já não sou o mesmo. Por isso, manifestou em mim a essência do chamado de Deus na minha vida,
a essência da graça de Deus na minha vida. Se você não acredita em mim, eu não posso fazer nada, mas cuidado para que você não blasfeme contra o Espírito Santo, pois no inferno eu vi muita gente queimando por blasfêmia do Espírito Santo. Essas pessoas que vão no inferno com blasfêmia do Espírito Santo devem saber que blasfêmia do Espírito Santo é quando você atribui a Satanás o que é do Espírito Santo. Deus não tolera isso. Todo cuidado é pouco. Se você não acredita, não vê crédito no que você acha, fique de boca calado e fica no teu canto e ore. Não julgue, não tenta tomar partida, porque você não sabe o que está a acontecer, o que Deus está a fazer. Porque se você tentar corrigir Deus, você pode se dar muito mal. Você pode ter problemas muito graves. Ainda mais por cima, se isso vir de Deus. Porque se isso está a vir dos homens, você estaria bem. Mas se está a vir de Deus, você estaria blasfemando contra o Espírito Santo. E a Bíblia fala que quando Jesus estava a operar maravilhas e quando ele estava profetizando sobre situações de santificação, pecados e levantar paralítico, os fariseus falaram para Jesus que Jesus estava operando por Belzebus. Então Jesus disse que pecado contra pai tem perdão, pecado contra filho tem perdão, mas o pecado contra Espírito Santo não tem perdão. Cuidado com o que você vai falar, cuidado com como você vai reagir, cuidado com o que você vai agir, porque você pode condenar a tua alma agora mesmo. Porque se eu sou profeta de Deus Altíssimo, e se Deus me mandou na terra nos últimos dias para uma missão pesada, profunda, então, se Deus está me usar, se você se levantar contra isso, você está se levantar contra Deus e não contra mim. Cuidado, você está em perigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, amada igreja, a minha experiência começa no céu. Eu já disse que são muitas experiências, mas a experiência, assim, que começou ontem, já teve outra, muito profunda, muito profética. Eu disse que o Senhor me deu de presente um anjo, que o seu nome desse anjo chama-se Nonami. Esse anjo foi criado por Deus e foi dado de presente para mim, para trabalhar comigo nessa missão dos últimos dias. Como é que esse anjo, pastor Helder? É um anjo que tem muitos olhos. Até ontem, esse anjo tinha mais de 250 bilhões de olhos em suas asas e em todo o seu corpo. Esse anjo chama-se Nonami. Nonami. E esse anjo, ele é extremamente poderoso. Ele tem asas que são tão longas que são capazes de chegar à estatura da terra. É um anjo extremamente poderoso, extremamente reluzente. E o Senhor falou que esse é um anjo dos últimos dias que vai trabalhar comigo para a operação na terra, para um grande mover sobre a face da terra, para poder subjugar as obras do inferno. Esse anjo é extremamente poderoso que Deus havia me dado. Então, eu estou cumprindo todas as missões com esse anjo que está ali. Ele está indo comigo, cumprindo essa missão com ele, graças a Deus por isso. E esse anjo está tendo um êxito ministerial com o meu trabalho, comigo, muito forte. E a glória seja dada a Deus. O anjo é só um servo, um conservo, um irmão em Cristo nosso, que está cumprindo essa missão que Deus mandou no céu. Está cumprindo essa missão para me levar no céu, me levar no inferno e me mostrar os mistérios profundos, onde o próprio Deus está me mostrar coisas muito pesadas, profundas, e também Deus está ali me levar muitas coisas. E através desse anjo, eu consigo ver quase uma boa parte da Terra, porque quando ele abre as asas, eu vejo o planeta inteiro. Eu posso ver o planeta inteiro, posso ver as estrelas, posso ver muitas coisas profundas. A glória, o louvor seja dada a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia. O que eu posso dizer para ti é que a terra entrou sobre dois tipos de movimento: juízo de Deus e avivamento de Deus. Alguns sofrerão um juízo e outros entrarão em um grande avivamento. Então, amada igreja,
Assim que esse anjo me havia transportado até o céu, eu havia entrado de novo, entrando no céu, naquela beleza, naquela grandeza, naquela magnitude toda do céu, aquela admiração toda que o céu existe, que o céu exige. Aí a gente chega no céu. Então, o lugar onde o Senhor está preferir que eu ficasse é no tribunal, porque o Senhor havia me colocado como se fosse um escriba e como se fosse um entrevistador ou um jornalista, porque a aula de jornalismo, a aula de fazer questões. Então, havia entrado numa das salas bem maiores. Essa sala era tão grande, é uma sala grande, e havia cadeiras de todos os lados, cadeiras muito bonitas, cadeiras, uma mesa redonda, como aquelas mesas de escritor de reuniões, que sai de uma parede para outra. Só que enquanto a gente estava nessa cadeira grande, uma reunião, Deus Todo-Poderoso, na sua grandeza, com seu rosto pleno de glória, estava sentado na ponta e eu na outra ponta, para poder assim fazer eu do outro lado. Então, eu falei com vocês que ontem eu havia feito entrevistas com Pastor Kenzo, e também havia feito entrevista com Davi Miranda, que graças a Deus estão no céu, e também fiz entrevista com o pastor Cisino Bernardino, que também está no céu, para a glória de Deus. Então eu havia sentado de um lado, e eu falei que, Senhor, é possível nós chamarmos agora o pai Abraão, que eu tenho muito a aprender com ele. Então o Senhor chamou o pai Abraão, só que o pai Abraão, nessa experiência, ele não vem com cara de jovem. Só é único de todos os que não vieram com cara de jovem, ele vem com cara de ancião. Eu creio, então eu entendo que todos que vêm com cara de ancião, significa que eles estão para vir trazer conselho, instrução, porque são anciãos. Eles vinham assim com uma bengala. Ele vinha com uma bengala e com cara de ancião, cabelos todo grisalho, branco, e ele sentou do outro lado, e ali começou a minha entrevista com o pai Abraão. Eu fiquei muito, muito grato, disse, obrigado, Jesus, por essa oportunidade que havias me dado de entrevistar o pai Abraão. Então, eu havia perguntado para o pai Abraão, primeira pergunta que eu fiz no tribunal do céu, pai Abraão, como o Senhor conseguiu esperar em Deus, mesmo contra a esperança? Então, pai Abraão respondeu o seguinte: se você quer ter uma fé inabalável, você tem que acreditar primeiro que Deus existe e depois acreditar que Deus abençoa. E se tu teres essas duas crenças que estão baseadas no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então, se você ter a fé, a crença sobre esses dois mecanismos, a partir desse momento, você vai alcançar uma fé inabalável. Por quê? Mesmo quando tudo dá errado, você se manter na fé. O pai Abraão falava que se você se manter em crer em Deus, ali você vai dar certo. Eu perguntei, pai Abraão, como é que funciona quando Deus dá datas? Quais são? Porque tem pessoas na terra que dizem, olha, no dia X, no dia 20, no dia 30, Deus vai fazer isso na minha vida, na tua vida. Pai Abraão falou, não. Quando Deus dá datas para uma pessoa, Deus não dá datas terrenas. As datas de Deus são celestiais. Ok. Eu disse, ok, entendi. Ele disse assim, Deus nunca deu dia específico. A única coisa que Deus pode falar para você é que Deus pode dizer, olha, em 2 meses, em 3 meses, em 1 mês, eu farei isso na tua vida, farei isso na vida daquela pessoa. Mas não dá datas específicas. Por isso é que todo mundo que vem com mensagens de datas erra. Por quê? Porque Deus não dá datas específicas. Pai Abraão disse, Deus não dá datas específicas terrenas. E por isso é que hoje, quando eu falei para Deus, daqui a 1h30 começa a live, Deus já falou, para mim, 1h30 são... para mim, 1h30 é como se fosse 3 dias para Deus. 1h30, para mim, 1h30 é como 3 dias. Então, vai fazer live agora. Entendeu? Então,
aprendendo essa questão, eu entendi que cuidado com a numerologia de Deus, cuidado com números de Deus e datas, porque até datas, se Deus te dar uma data, são datas proféticas e misteriosas, não datas específicas. E toda pessoa na Terra, Pai Abraão me ensinou que toda pessoa na Terra que dar datas, que falar sobre datas, ele vai errar, vai cometer erros. Então, não, no dia X Jesus vai voltar. Na Páscoa do dia X, Jesus vai voltar. Então, vejamos aí muitas pessoas cometendo esse erro. Pai Abraão me ensinou que se Deus dar data, então Deus ferra o princípio da fé. Oh, aleluia. Pai Abraão falou, se Deus dar data, e Deus lá no trono, lá, eu via Deus mexendo assim. Entendeu? E eu aprendia sobre o mistério de datas e mistério da fé. Então, Deus diz, Pai Abraão falava, quando Deus... Se Deus te dá datas específicas na terra da sua operação, a partir desse momento, a tua fé não fica baseada em Deus, fica baseado nas datas. Então você erra as datas. Eu disse, Pai Abraão, é muita sabedoria e muito conhecimento que Pai Abraão tem. Ele me passava, e eu escrevia tudo que ele me passava no céu, eu escrevia, apontava todos os mistérios. Então eu perguntei, Pai Abraão, existe alguma coisa que tu se arrependes na terra? Pai Abraão olhou para mim e disse assim, eu não tenho nada que me arrepender. Ou melhor, o que ele queria dizer para mim é que tudo o que eu tinha que fazer na terra fiz. Fui fiel, fui santo, fui dedicado e fui sempre servo da luz. Então, não tenho nada que me arrepender. Tudo que eu fiz foi para a glória e honra de Deus. E, uau, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado pela vida do Pai Abraão. Deus seja louvado. O Pai Abraão, o pai das multidões. O nosso pai pela fé que trouxe a existência de Jesus Cristo para nós. Glória a Deus, glória a Deus. E eu perguntei, Pai Abraão, qual é o maior conselho que tu tens para o Flávio? Porque eu perguntei, tu conheces a mim, tu conheces o Flávio? Ele falou, eu conheço o Flávio. Foi feita uma imagem, foi feita uma live no céu, né? Apresentando o Flávio, e todos nós conhecemos o Flávio. Chegamos a conhecer o Flávio. Eu disse, Jesus seja louvado, glória a Deus. Então eu perguntei, Pai Abraão, qual é o conselho que tu tens a dar para o Flávio? Então Pai Abraão falou, olha, o único conselho que eu tenho para te dar, Flávio, é não abandone as ovelhas. Mais uma vez, o pastor Kenzo falou isso, Davi Miranda me falou isso, e Pai Abraão falou isso também. Não abandone as ovelhas. Eu disse, por que todos eles estão me falando para não abandonar as ovelhas? Porque, na verdade, eu sei exatamente por que aconteceu muitas coisas na minha vida e isso nunca mais vai acontecer, porque eu consegui atingir um nível daquilo que é a minha essência, porque eu havia perdido um pouco da minha essência e estava engatinhando para subir a montanha. Assim que eu consegui chegar à montanha, eu garanto a vocês que eu nunca mais vou largar a minha essência. Não aconteça o que acontecer, eu quero ser fiel a Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. Oh, aleluia. Ele disse assim, não abandone as ovelhas. E ali eu perguntei, Pai Abraão, como foi o teste da fé de entregar o teu próprio filho? Eu perguntei, Pai Abraão, como foi o texto da fé em que você entregou o teu próprio filho para poder... Pai Abraão meteu a mão assim e pensou um pouquinho e depois disse para mim, independente de qualquer coisa que Deus pedir, eu nunca ia abandonar Deus. Eu disse, eu estou a ver aqui alguém que é mesmo pai da fé. Pai Abraão mesmo é pai da fé. Gente, Pai Abraão, ele tinha umas palavras de sabedoria e palavras profundas que entravam na minha alma e queimavam todo o meu coração. Eu não abandonei. Ainda que Deus pedisse meu filho, eu fui até o monte e coloquei o meu filho, só que ali mesmo Deus havia colocado um novilho. Ali eu percebi que Deus é fiel naquilo que ele fala. A gente se tornar firmes nele, ele é fiel para abençoar, ele é fiel para fazer graça. Então, Pai Abraão, em palavras miúdas, falou assim, então, quando olhei para o novilho,
eu já não sacrifiquei o meu filho, então Deus me achou graça para mim ser o pai da fé. Em outras palavras, flash building. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, e pai Abraão disse, desse jeito, a minha fé só aumentou mais. E pai Abraão deu-me esse conselho. Primeiro conselho, não abandonar as ovelhas. E depois, aumentar a minha fé, independente de circunstância. Pai Abraão me ensinava sobre como manter essa fé ativa em Deus. Glória a Jesus. Alguém diz amém? Alguém diz amém? Alguém diz amém? Então, depois dessa reunião com o pai Abraão, o Senhor me havia transportado, descemos até o inferno, e quando chegamos no inferno, começou uma das piores coisas da minha vida. Piores, horrores, pesado, coisas pesadas, coisas tristes, muitas pessoas chorando, muitas pessoas lamentando. Assim que chegamos, o anjo Nonami, né, o anjo dos últimos dias, que foi mandado para mim, para trabalhar comigo nessa missão, chegou assim com toda a glória que esse anjo possui. Assim que chegamos nas profundezas do inferno, a partir desse momento, o anjo Nonami havia feito um código assim e todos os demônios haviam ficado paralisados. Então, enquanto os demônios estavam paralisados, olhamos para... Fala mais um pouco baixo, estou no hotel. Olhamos para aquele lado, então Satanás estava sentado no seu trono. Satanás, um ser horrível, horripilante, mas ele de estrutura bem maior, bem grandão, mas bem horripilante, horrível. Dentes como de enfim, não consigo me explicar bem, mas tinha chifres, era uma cor preta-vermelha, assim, uma cor bem preta-vermelha, bem horrível, assim no trono. Mas o que eu percebi a Satanás é que ele estava amarrado aqui, essa parte aqui. A partir daqui estava amarrado. E a partir daqui estava também amarrado. Quer dizer, ele poderia fazer muitos movimentos, mas ele não tinha ação para fazer tanta coisa. Então, quando vi essa cena, eu fui perguntar para Deus, oh, aleluia. Aí eu subi, fomos perguntar para Deus, por que Satanás está amarrado, se eu sei que Satanás está rodeando a terra fazendo tanto mal às pessoas? Oh, aleluia. Então, Deus falou para mim, filho, lembra, Satanás já esteve livre, ele não está mais livre como no passado, ele agora está sobre um trono amarrado, tudo o que ele faz dentro do inferno, ele é a cabeça do inferno, mas ele não age na terra mais como... Eu falei, não, mas Deus, tem pessoas que falaram, que viram Satanás, que fizeram um pacto com Satanás, que fizeram aliança com Satanás, como é que Satanás está... fazendo todas essas coisas aqui, e como é que Satanás está agindo desse jeito se ele está amarrado? O Senhor falou para mim assim, filho, lembra, o Satanás, ele orienta todos os demônios a nível do mundo, mas ele tem os seus representantes, que chamam satãs mirins, né? Pequenos satanás.
pequenos Satanás. Satanás, e Deus também falou, Satanás, durante o processo da sua gestão, na terra, ele fez muitos filhos em vários séculos. Ele engravidou algumas mulheres, fez demônios e outros demônios que são filhos de Satanás. Esses demônios se representam também como Satanás. Tem demônios que mentem que são Satanás. Tem pessoas que pensam, Satanás vem na minha casa. Não, não é Satanás. Pode ser o demônio que se disfarçou de Satanás, pode ser pode ser um demônio que se disfarçou de Satanás, pode ser também uma entidade de alto nível que é filho de Satanás, mas não Satanás. Gente, Satanás como tal, eu vi que ele age, mexe as mãos e faz todo o seu poder ali mesmo nas mãos. Então, na mão do anjo Nonami, tinha a chave para abrir o inferno, porque ninguém vai no inferno se Deus não dá a chave. Estou a falar das pessoas que vão visitar o inferno. Então, esse anjo Nonami, ele recebeu essa chave para fazer entrevistas e visitas no inferno. Então, assim que Nonami havia abrido o inferno, Satanás viu essa chave na mão do Nonami. Então, ele disse assim para Nonami, tu estás com a chave que liberta-me dessa cadeia. Tu estás com a chave que me liberta dessa cadeia. Então, naquele mesmo instante, Satanás começou a tentar se soltar com raiva. E ele falou assim para todos os demônios, todos vocês demônios, meus filhos, atacam agora eles. Então, Satanás havia mandado e vários demônios haviam saído das suas covas, castigando os humanos, e vieram para cima de nós. Então, no mesmo instante, o anjo Nonami, ele fez com as suas asas, fez assim, automaticamente todos os anjos caídos, demônios, começaram a cair no chão e ficaram paralisados. Então, Satanás, com raiva, gritou, dê-me essa chave, eu quero essa chave, me dá essa chave, eu quero essa chave. Ele gritava, e o anjo Nonami disse, eu não vou te entregar essa chave, eu não vou te dar essa chave, porque essa chave aqui pertence a Deus, nos foi emprestado para fazer visitas aqui nos lugares inferiores. Eu quero essa chave, eu quero essa chave. Ele gritava, então enquanto ele gritava, tentava nos hipnotizar, usava os olhos dele assim. Então o anjo Nonami, ele levantou as mãos assim, as asas do anjo Nonami foi levantado. Quando as asas do Nonami foi levantado, automaticamente tinha mais de 200 bilhões de olhos nesse anjo. 200 bilhões de olhos. E olhos que acendiam, olhos que irradiavam luzes, olhos que irradiavam poder. Quando Satanás viu esse olho, ficou como morto assim, ficou tipo... perdeu seus sentidos. Gritava assim, perdeu seus sentidos. Então, enquanto a gente estava lá, operando nessas mediações inferiores, com obras que estavam a fazer, pessoas que estão a sofrer, almas que estão a gritar, aí a gente começou a ver, vimos várias pessoas no inferno, gente. Muitas pessoas a queimarem no inferno. Muitas pessoas estão queimando no inferno. Muitas pessoas estão queimando. Algumas pessoas já morreram, outras pessoas estão vivas, outras pessoas estão ainda na terra, outros já morreram. Então, eu vi pessoas como J.A. Olhei, J.A. já estava queimando lá. J.A. não morreu, mas estava queimando. Então, quer dizer, era um vale só de pessoas famosas e cantores famosos e pessoas assim da mídia, pessoas da mídia conhecidas, principalmente no Brasil. Então, assim que a gente olha para esse vale de pessoas cantoras, eu vi J.A. estava queimando. Vi Maria Marçal, é uma cantora que creio que vocês conhecem, é bem pequena,
enfim, eu já ouvi falar dela, eu acho que vocês têm noção quem é ela. Eu vi ela queimando. Então eu perguntei, Deus, por que Maria Marçal está queimando aqui? Ela não merece, ela é tua serva. Deus falou, ela é minha serva sim, mas ela se corrompeu com dinheiro e se corrompeu com fama e com vaidade. Antes ela não usava vaidade, antes ela respeitava, me adorava em verdade, mas agora ela está corrompida. E depois, outra corrupção dela é sobre a gravadora que ele fez aliança, que é uma gravadora que todo mundo que faz nessas gravadoras gospel, automaticamente eles se perdem. Eu fiquei meio escandalizado, meu Deus, então quem vai se salvar? Então olhei, vi aí Shirley Cavalhães, ou não sei bem os nomes, gente, Shirley Cavalhães, olhei, estavam queimando já antes mesmo de morrer, já estavam queimando. Olhei, eu vi gente, Aline Barros, Bruna Carla, todos eles queimando. Aquele que fez aquela música Preto no Branco, creio que vocês já ouviram, uma música muito conhecida, dono de toda a ciência, já estavam queimando lá. Eu perguntei, Deus, por que eles estão queimando? Deus falou assim, Aline Barros nem minha serva nunca foi minha serva, sempre foi trabalhar por ganância, por mamão e por riqueza, nunca foi minha serva. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor falou, Bruna Carla, Aline Barros, porque eu perguntei, Senhor, por que Bruna Carla está queimando aqui? Por que Aline Barros está queimando aqui? Eles devem se arrepender. E o Senhor falou, muitos desses já não têm nem salvação, porque blasfemaram contra meu espírito. Então, logo que morrerem, já estarão queimando aqui. Alguns, aleluia, ainda estão na oportunidade de se arrepender. Eu vi que Maria Marçal ainda tem oportunidade de se arrepender. Eu vi que aquele que cantou Dono de Toda a Ciência ainda tem oportunidade de se arrepender. Eu vi que muitas pessoas ainda têm oportunidade de se arrepender, mas estão já programados para caírem, porque Satanás já fez um plano com a sua equipe que 2026 vai começar a ceifar, porque querem trazer uma doença para matar mais pessoas como a Covid. E essa Covid vai matar muitos famosos e eles vão cair lá no inferno. Quer dizer, é uma tática. Faz corrompe e depois faz para essas pessoas morrerem, para eles irem no inferno queimar. Glória a Deus. Jesus é verdadeiro, é real e Jesus é o Senhor. Então, eu fiquei preocupado. Senhor, quem... Então, olhei, vi também uma cantora muito conhecida atualmente, que é angolana, ela também já estava queimando. Eu perguntei, Senhor, até ela, angolana, acho que é a Nair Nani, por que ela está aqui? O Senhor me falou, ela se corrompeu também, ela também fez aliança com Satanás através das águas, do pacto das águas. Ela tem que se arrepender e se voltar. E eu, Senhor, mas Senhor, pelo que eu sei, o pai dela é pastor, o pai dela é sim pastor, mas se desviou, o pai dele se desviou, está nas práticas da riqueza e do desvio. Eu disse, Senhor, por favor, essas almas precisam de ti, essas almas precisam se salvar, Senhor, ajuda essas almas. O Senhor disse, quem se vai se arrepender, quem buscar arrependimento, quem buscar santidade, eu vou chegar, mas tem que fazer duas coisas. Os cantores gospel devem sair das gravadoras como MK Music e outras gravadoras que têm aliança com Satanás, devem sair dessas gravadoras, porque essas gravadoras são satânicas. Outros é a vaidade, sensualidade, porque Deus tem falado que ele não me concordo com minhas filhas. Não me concordo com minhas filhas fazendo vaidade, andando na sensualidade, andando no dinheiro e na fama, usando o dinheiro, cantar para pregar, pregadores que cobram
cobram para pregar estão a caminho do inferno se não se arrepender. O Senhor está dizendo, eu estou dando a última oportunidade para vocês todos. Quem prega e cobra para pregar já está com o nome escrito no inferno, porque no céu ele é visto como Esaú, que vende a sua progenitura, que vende o seu talento por dinheiro, que vende a sua vida por dinheiro. Deus falou, eu não vou tolerar ninguém que está vendendo a minha obra, que está fazendo a obra por dinheiro. Ele está falando isso para você. Quem está se corromper por dinheiro não pode entrar no céu, vai cair no inferno. Pregadores e cantores, o Senhor falou, se arrependem, porque o tempo está acabando, a vossa hora vai chegar, vocês devem largar a corrupção, a ganância. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Então, havia ido numa outra ala, perto daqueles. Então, vi uma senhora gorda, assim, ela é meio fortinha, meio negra, assim, escura como eu. E ela estava queimando também, gritando. Começou a gritar. E eu olhei para ela, então veio o nome dela, Fabiana Anastácio, se é que é esse o nome certo. Se eu estiver errado, me corrigem, porque há nomes que eu não lembro bem. Porque eu vi muita gente. E algumas caras são aquelas que eu tenho memória. Outras eu não tenho memória. Então perguntei, Fabiana Anastácia, como já estava morta, ele veio para a entrevista. Perguntei, Fabiana, por que tu estás queimando no inferno? O que está se passar contigo? O que está acontecendo? Fabiana respondeu, eu estava seguindo bem Deus, mas eu me corrompi através das... comecei a fazer fazendo viagens, viajando pelo mundo, cantando, e Satanás me corrompeu a alma para que eu esquecesse Deus verdadeiro. Então, a Fabiana, a vaidade, o orgulho, a soberba, aliança com produtoras corruptas, ganância, mamon. Oh, aleluia! Então, Fabiana disse, que bom que você ainda tem salvação. Porque nós aqui já não temos mais salvação. Amada igreja, você que está em casa, nós ainda temos oportunidade, nós ainda podemos nos salvar, nós ainda podemos nos arrepender, graças a Deus pela vida. Olha, enquanto temos vida, nós temos esperança. Gente, não espera morrer para se arrepender, porque no inferno tem muita gente queimando, tem muita gente sofrendo, gritando, Senhor, mais uma chance, Senhor, mais uma oportunidade. Então, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, nesse momento, foi... Então, eu vou contar a outra parte já. Então, o Senhor, mesmo ontem, logo depois da live, o Senhor, então, levou-nos de novo a uma experiência. Então, oh, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor falou ao anjo Nonami, Deus quer ter conosco. Então, o anjo Nonami me pegou para me levar até o céu. Deus veio me buscar. E começamos a voar. Enquanto começamos a voar, ali... Chegamos até quase ao céu, e eu já não conseguia, porque as minhas asas estavam danificadas. Então eu voava com dificuldades, porque eu estava voando com dificuldade com as asas. E o anjo Nonami estava me puxando naquele dia, ontem mesmo, não estava conseguindo chegar. Então o anjo Nonami chegou lá no céu, entrou até o tribunal, o lugar onde o Senhor está tratando das questões da igreja dele, que é o tribunal, que o Senhor abriu um tribunal para a terra e para os últimos dias. E nesse tribunal, eu fiquei ali nas nuvens, não conseguia mais chegar no céu. Então, o anjo Nonami chegou e encontrou Pai, Filho, Espírito Santo de pé.
O pai, gente, o pai é grandão, um homem, mas é muito grande, de uma luz intensa, de uma glória profunda. Espírito Santo, com toda a simplicidade. E o filho, eles perguntaram, cadê o Flávio? Eles disseram assim, olha, o Flávio dessa vez não conseguiu chegar, teve mais uma dificuldade aí para chegar aqui. Disse, como é que você deixou o Flávio para trás? O anjo Nonami, que tinha mais asas, chegou até onde eu estava nas nuvens, eu batendo para chegar, porque eu estava fazendo viagens assim com dificuldades. Aí ele chegou, e quando ele chega, ele me pega. Então ele começa a me levar e me deu umas asas. E eu comecei a voar com a asa do Nonami, o anjo dos últimos dias, o anjo que o Senhor está operando para um grande mover na terra. Então, quando chegamos até o tribunal, ali encontrei Deus cantando e Deus alegre. Deus começava a cantar, Flávio voltou, o meu Flávio voltou. Bom, na verdade, o nome que Deus falava no céu não era Flávio, era um nome específico, que eu não posso falar esse nome, porque é um nome que só será revelado ali na abertura da sede das nações. Então encontramos Deus, Espírito Santo e Jesus cantando e dançando. Flávio voltou, o meu filho voltou, o meu filho voltou. Aleluia. Eles cantavam, gente. Só Deus sabe que eu já passei. Ok, tudo bem. Só Deus sabe o que eu já vivi. Deus dançava, porque estava feliz, dizendo, meu filho voltou. Eu perguntei, Deus, você gostou da live? Eu disse, filho, essa foi a melhor live que o Senhor fez. Eu gostei muito. Ele falou, até o Miguel já se inscreveu no teu canal, filho. Praticamente brincando, né? Fazer ironia. Ele falou, os anjos estão acompanhando o teu canal, filho. Os anjos estão acompanhando o teu canal. Não que eles tenham algum telefone, é porque eles têm acesso, quando Deus permite, para verem o que na verdade vem deles. Aí perguntei para Deus, tu acompanhou a live? Aí Deus pegou uma tela. Eu até esqueci de desligar desligar o canal, desligar a live. E aí ele colocou essa tela de lado. Gente, foi tão maravilhoso. E Deus disse que sua live de ontem já fez um trabalho de lavagem, de arrependimento e mudança. E que muitas pessoas foram tocadas ontem pela live de ontem. E ele falou, hoje eu quero mais uma live, porque se tu conseguires fazer uma live hoje, filho, eu vou te trazer depois da live, eu vou te dar um presente muito grande. Eu falei, eu vou fazer a live, pai. Eu vou fazer a live. Então Deus pegou, Deus, Jesus, Espírito Santo, ele pegou então, ali, Deus disse, que bom que você chegou, nós temos um presente para você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, temos um presente para você. Eu fiquei entusiasmado, e o meu anjo Nonami estava de lado, acompanhando tudo. Então o Pai pegou uma caixa, e dentro dessa caixa tinha uma miniatura de um ser celestial. Ele falou, esse ser é materialização física que você verá, mas eu não posso falar isso também porque é mistério. E esse ser estava circulando, miniatura de um ser celestial em terra.
Enfim, eu disse, esse é um presente para você, filho. E aí eu recebi, olhei e fiquei tão feliz, porque é um pedido que eu tinha feito, na verdade não. É o que eu queria que Deus fizesse da vontade dele, e eu vi essa miniatura de presente, eu falo, isso é para você, um ser celestial na terra. Enfim. Aí Deus falou, agora é a vez de Jesus, o presente de Jesus. Aí Jesus pegou outra caixa, disse, esse é presente para você, filho. Então essa caixa bem grandão, abriu a caixa e dentro da caixa tinha asas. Imagina a asa. Enquanto eles me davam esse presente de asas, mais um par de asas, porque o meu estava com dificuldades de fazer bons voos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Só um instante, por favor, igreja, só um instante. O Pai, o Filho, o Espírito Santo cantavam o louvor, aquele louvor aí, aquele meu louvor. Eles cantavam e apareceram muitos anjos do lado de fora do tribunal e eles respondiam o louvor, cantavam esse louvor aqui. Vou meter aqui para vocês ouvirem um pouquinho. Presta muita atenção. Eu quero te contar uma história. Eles cantavam esse louvor aqui. O Pai, Jesus cantava. Que aconteceu com... Enquanto me davam asas novas, enquanto me davam presente. Oh, aleluia. Oh, eu estava lá no céu e o Pai me falou. E eles cantavam. E os anjos faziam aquele coral, ficava bem bonito. Conserta minhas asas. Foi muito maravilhoso, gente. Foi muito, muito precioso. Deixa eu avançar um pouquinho. Estou machucada. Conserta minhas asas. Não. Quando eu tento fazer um voo, eu me sinto caindo outra vez. E quando eu caminhar, eu sinto as... Aí eu cantava. Eles cantavam esse louvor e os anjos respondiam. Aí Jesus colocou asas em mim, asas assim bem longa, bem grandão. Glória a Deus, Jesus seja louvado. Então, aí falaram, agora é a vez do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar presente para você. Gente, era um bidão mais grandão que esse aqui. Um bidão, assim, em ouro, bonitinho, bem grande, assim grande. E ele disse, e dentro do bidão tinha azeite, mas um azeite diferente. Eles falaram que agora é a vez do meu presente. Eu disse, e qual é o presente do Espírito Santo? O presente que eu tenho para te dar, Flávio, é que tu bebes esse azeite aqui. Eu peguei, eles bebi, e eu acabei todo o azeite, bebi todo o azeite, que hoje de manhã acordei com uma revolução bem pesada. Acordei com uma revolução intestinal bem pesada. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, Jesus, quando eu olhei para ele, aqui aqui estava escrito assim: eu só vim, eu volto daqui a pouco para a terra de novo. Estava escrito aqui, eu volto para a terra de novo. Gente, Jesus, ele está em todos os lugares, mas só que Jesus desceu em glória. Estão a entender isso? Não como omnipresente, mas como o Deus soberano que desceu na terra, está agindo sobre a face da terra. Vocês podem ver coisas maravilhosas.
Vocês podem ver coisas preciosas. Assim estava escrito: eu descerei de novo para a terra. Depois da reunião que estávamos a fazer com Jesus no céu, eu descerei de novo para a terra. Então, naquele momento, eu e o anjo Nonami, o anjo Nonami, ele é um anjo que tem dentro dele Ofani, tem dentro dele querubim, tem dentro dele serafim e tem dentro dele também arcanjo. Tem 4 seres dentro de um ser só. É um ser de extrema glória, extrema preciosidade. É um anjo muito lindo, muito admirável. E ele estava cheio de olhos. Então, naquele momento, depois disso, desse clima, fomos teletransportados de novo para o inferno. A gente chegou no inferno. E no inferno eu ia fazer outra entrevista. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quando chegamos no inferno, foi colocado uma mesa redonda e nessa mesa estava Michael Jackson. Nessa mesa foi colocado, mas quem? Deixa eu pensar aqui. Salomão. Gente, Salomão está no inferno. Eu perguntei: Senhor, Salomão está no inferno por quê? Subimos para ir perguntar a Deus. Oh Deus, como assim Salomão no inferno? O que se passa com Salomão? O que se passou? Por que ele está no inferno? O Senhor falou para mim: Salomão nunca entrou no céu, ele se perdeu e ele está no inferno queimando, mas os livros dele são sagrados e são abençoados, mas ele se corrompeu na sua velhice. Eu disse: Senhor, como é que o povo vai crer que Salomão está no inferno? É filho de Davi, como é que ele foi se corromper daquele jeito? Eu falei: Senhor, me mostra na Bíblia quando foi a corrupção de Salomão. O Senhor disse, 1 de Reis 11, versículo 1 até 12. 1 até 12. Quem quiser ler, leia. A Bíblia fala, nesse texto fala, que Salomão fez o que era desagradável para mim. Desagradável para mim. Salomão se perdeu, gente. Ele fez o que era desagradável para mim. Então, Salomão, o que ele fez? Ele, na sua velhice, as mulheres que ele havia conquistado, mais de 1000 mulheres, está lá escrito. Eu vou tentar ler essa passagem. Aí Salomão queimava. Então, Senhor, Salomão nunca entrou. Ele disse assim: Salomão teve mais de 1000 mulheres. Salomão é o fundador da maçonaria. Salomão é fundador. Lembra? Escutam isso. Não que ele deu maçonaria como tal, mas ele é o precursor, é o epicentro da maçonaria. É dentro da cabeça do Salomão que foi criada a maçonaria. Salomão fez aliança com um dos maiores demônios da face da terra, umas entidades chamadas Astaroth. Tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Então, eu perguntei: ô Salomão, por que tu se perdeste com tanta sabedoria? Ele falou: a culpa é de Deus. Como assim a culpa é de Deus, Salomão? Vocês que tinham tanta glória, tanta sabedoria, e tu se perdeu, como é que tu chegaste nesse nível de se perder? Ali, enquanto ele dizia assim: eu recebi muita sabedoria, e eu usei a minha sabedoria, a culpa é de Deus. A culpa é de Deus que me deu tanta sabedoria. O nome do louvor é Conserta Minhas Asas. Elder Luemba, Conserta as Minhas Asas. É o louvor que o Senhor cantou ontem para beneficiar, Senhor, como é que Salomão chegou a se perder? E Salomão, como é que tu chegaste a se perder? Salomão falou:
que eu tive muitos deuses, levou muitas pessoas. Salomão levou umas grandes entidades. Hoje, muita coisa errada está acontecendo em Israel por conta do Salomão. Porque Deus havia poupado ele em vida, mas disse assim: o teu reinado vou te arrancar. Quando Deus fala, vou tirar o reinado, significa, eu te tirarei o reinado terreno e te tirarei o reinado celeste. Eu vou te mostrar aqui como é que Salomão se perdeu. Eu vou te mostrar, porque isso é muito importante. Primeira de Reis, eu queria continuar, mas eu preciso te mostrar essa passagem para você entender como é que Salomão se perdeu. Deus falou, Salomão dormia com mais de 4, 5, 6, 7, até 20 mulheres por dia. Que tipo de homem em sã consciência tinha capacidade de dormir mais de 20 mulheres por dia? Ele dormia tanta mulher assim por conta do poder. Ele buscou um poder oculto para ter uma garra, força, porque o homem, só depois de uma dormida com uma mulher, já fica um pouco cansado. Então Salomão não se cansava, ele tinha uma força demoníaca. Primeira Reis, capítulo 11. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. Todas pertencem a nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e a tornou esposa. Versículo 2. Muitas das mulheres que Salomão havia namorado eram híbridas. Deus falou, Salomão namorou mulheres híbridas. Então Salomão ficou meio hibridificado com tanta mulher híbrida que ele namorou. Porque são mulheres que Deus havia dito que não pode se contaminar com essas mulheres. Número 3. Salomão teve 700 esposas, princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, olha, na fase jovem, ele ainda tinha arrependimento. Mas na velhice, ele se perdeu completamente. Deus falou assim, ele se perdeu completamente na velhice. Suas mulheres influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahweh, o Senhor Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu um demônio. Quem é? Astarote. Quem já ouviu falar de Astarote? É uma das entidades mais poderosas que hoje manifesta sobre Umbanda, Candomblé, Espiritismo, até dentro da maçonaria. E eu perguntei, Senhor, por que Kenzo falou? Eu perguntei, Senhor, eu vi o testemunho do Kenzo, e o Kenzo falou que Salomão estava no céu. Deus falou, eu era o pecado que o Kenzo havia cometido. Kenzo tinha medo. De falou assim, Kenzo tinha medo de falar que Salomão foi para o inferno com medo da represália internacional. Porque Kenzo estava com medo de passar vergonha e falarem mal dele, porque ele era muito conhecido em várias igrejas dos Estados Unidos. Então Kenzo omitiu, dizendo que Salomão foi salvo. A casa dele, ele viu no céu, mas ele não foi salvo. Salomão, então Kenzo mentiu e omitiu, dizendo que Salomão foi salvo. Eu falei, Deus, por que Kenzo mentiu para a igreja?
Por que Kenzo omitiu uma verdade tão profunda, tão real? Por que Kenzo omitiu uma verdade tão real? Porque Kenzo já tinha na cabeça que Salomão devia só ser salvo. E Kenzo não aceitou o porquê. Deus falou para mim, filho, porque eu fui até o tribunal, fui reclamar. É céu e inferno, então fazer volta, porque eu não estava entendendo mais nada. Por que Kenzo havia omitido que Salomão está no inferno? Porque Kenzo tinha medo de passar uma vergonha. Então Kenzo mudou a analogia, dizendo que Salomão tem casa no céu e Salomão está salvo. Porque Kenzo teve medo da represália internacional. Foi isso que diminuiu também o seu galardão no céu. Porque eu fui ver o galardão do Kenzo. Glória a Deus, aleluia. Versículo 6. Assim, Salomão praticou o que era mão perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Quemó, outro demônio de alto nível, Quemó. Ele trouxe até aqui dois demônios. Trouxe Astarote na terra, ele fez uma aliança com Astarote. Salomão fez uma aliança com Quemó, que é um demônio de alto escalão no mundo espiritual. Camus, o odioso e instante deuses dos Moabitas, nobre monte ao lado de Jerusalém. E trouxe também um dos maiores demônios da face da terra, que é chamado de Moloch. Salomão trouxe Quemó, Salomão trouxe Astarote, Salomão trouxe também Moloch. Ou melhor, hoje, esse demônio que atua sobre abortos é quem trouxe esse demônio, Salomão. Deus havia se irado totalmente com Salomão, mas havia poupado ele em vida, mas só que na morte dele, ele não o aceitou no reino dele. O reprovou. 8. Fez mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras que oferecia incenso. Salomão oferecia incenso e sacrifício aos seus deuses e divindade. Então Yahweh se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes. E lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe devia mandado. E por isso o Senhor sentenciou. Olha só, a sentença de Salomão foi dada na terra. Deus falou, os homens não viram. Eu falei na Bíblia que ele foi reprovado para entrar no céu, mas os homens não viram. Salomão sentenciou a Salomão, determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei. Certamente tirarei de ti o reino e darei a teu servo. O Senhor me falou, quando eu falei que tirarei, Deus falou, quando eu falei que tirarei do reino, eu tirarei o reino que ele tinha na terra, mas também o reino do céu. Por quê? Salomão perdeu 2 reinos, reino terreno e reino celestial. O reino celestial, onde Davi reina em glória, onde Davi é um dos reis celestial. Então, ele perdeu o direito de reinar, tanto na eternidade, tanto na terra. Então, Deus o tirou o reino e entregou para outra pessoa. Ou melhor, alguém que foi visto bem foi levado para o céu. Glórias a Deus. Vamos continuar, não é, igreja? Vamos continuar. Então, nesse momento, nessa hora, nesse lado, ali, olhei, no lado de Salomão, tinha
ser que passou na Bíblia. O nome dele era Judas. Eu olhei Judas, estava com 30 pratas, mas estava todo desfigurado, todo ele acabado. Era uma entrevista que eu devia fazer com eles. Então, e Judas falou o seguinte: Judas, por que tu vendeste Jesus? Por que tu fizeste isso? Judas não falava, não mostrava arrependimento, não mostrava que estava arrependido. Então, naquele momento, Judas começou a tentar me corromper. Judas falou assim, na verdade, influenciado pelas trevas, né? Porque os demônios estavam trabalhando na cabeça deles. Falou assim: tu aceitas 30 prata em troca do anjo, em conta desse anjo e da chave que está com o anjo para abrir a porta do Lúcifer, para que todos os demônios sejam livres e agem conforme, porque tem demônios que estão no inferno, mas não podem sair do inferno até quando Deus quiser. Operam no inferno e agem com sabedoria, mandando pessoas. Eu perguntei, Senhor, como é que funciona a operação de Satanás na terra, mesmo quando ele tem algum ponto dele amarrado? O Senhor falou, quando um governo, quando uma economia, quando uma política vai fazer pacto com Satanás através de uma entidade, a partir desse momento, Lúcifer, através dos seus agentes, ganha acesso espiritual para esses lugares. É por isso que Satanás está cheio de pacto, é por isso que Satanás está cheio de demônio. É por isso que Satanás está cheio de pacto. É por isso que Satanás está cheio de pessoas na terra que tem muitos demônios. Então, ali Judas começou a falar assim: você aceita 30 prata em troca da chave que está da chave que está com Nonami, o anjo Nonami? Eu falei, não. O anjo Nonami disse, não vou te dar essa chave. Eu não vou te entregar essa chave. Essa é a chave que Deus nos deu permissão para vir no inferno, que é a chave que Jesus recebeu. Então, Jesus nos mandou vir abrir a porta e vir fazer a missão aqui. Então, tu não vais receber essa chave. Então, naquele momento, de repente, ao lado de Judas, estava outra pessoa também que foi tirada do inferno. Eu olhei para ele e ele estava escrito Kevin. Um nome como Kevin. MC Kevin, eu acho que é esse o nome. MC Kevin, eu não sei dele, nunca ouvi música dele, não sei como é que funciona ele, eu só sei que é um famoso cantor do Brasil. Então, MC Kevin, por que tu estás no inferno? MC Kevin falou, eu estou no inferno. MC Kevin falou, eu estou no inferno porque me mandaram, há 3 dias, recebi um sonho que Satanás me tirava, porque Kevin fez pacto com Satanás e ele sonhou que Satanás havia tirado ele no inferno. Na verdade, Deus havia mostrado que Satanás queria lhe matar, que ele devia se arrepender. Mas MC Kevin não aceitou. Então MC Kevin ignorou o sonho. Só que em 3 dias, Kevin disse, eu estava em cima de umas alturas, não sei o que aconteceu, e ele falou, Satanás me empurrou das grandes alturas e eu caí. Parece que Satanás usou uma pessoa, um irmão ou um amigo. E ele caiu. Então, MC Kevin, então caiu do prédio, né? Porque eu não tenho essas informações todas. Ele disse que me empurraram do prédio alto. Diz que Satanás me empurrou do prédio alto usando uma pessoa, sei se amigo ou quem. Então, ele caiu, então foi parar no inferno. Então, eu já não tenho mais salvação, não tenho mais saída. Então, naquele momento, eu Então, naquele momento, o Kevin, ao lado do Kevin, tinha uma senhora. E perguntei, quem você é? É a ex-esposa do Kevin. Eu esqueço o nome dele exatamente. Parece que eu apontei aqui, eu não lembro o nome dele. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Deixa eu ver aqui se eu apontei.
Deixa eu ver aqui. E essa mulher do Kevin, ele ainda está vivo. Eu acho que ele ainda está vivo. Ele respondeu assim, essa mulher falou assim, e ele falou, você está fazendo o que aqui? Ele disse assim, eu estou aqui porque eu fiz pacto com Satanás para ser um dos maiores advogados do Brasil. Exatamente, Deulane. Esse é o nome sim que eu lembro. Deulane. Ele disse assim, eu fiz um dos maiores pactos. Ela é um advogado muito conhecido. E o Senhor mandou dar uma mensagem para Deulane. Deulane, Kevin está queimando no inferno. E a tua alma está refletindo já em chamas no inferno. E você passou por esse tribunal para que você se arrependa, porque o Senhor quer te salvar. Deolane, você tem que se salvar. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Então, naquele momento... Então, naquele momento, o Kevin foram todos levados, Salomão, todos eles foram levados e começaram a queimar. Então, Satanás, lá no trono dele, apesar de estar um pouco amarrado, com a ajuda dos seus conservos, foi trazido. Ele veio com seu trono, empurraram o trono dele, assim bem perto de nós. E ele falou assim, tu aceitas bilhões de reais para me entregar essa chave que está com o anjo. A gente falou, Satanás, nós nunca vamos nos corromper. Eu vou te fazer mais rico do que Lula. Nós nunca vamos conversar. Vocês não querem... Ele falou assim, vocês não estão no processo de abertura do templo? Eu falei, como é que você sabe disso? Naquele momento nós fomos até o céu e perguntei para Deus, Deus, como é que Satanás está sabendo que nós estamos abrindo o templo? O Senhor falou, Satanás tem a gente dele, estão aí a fazer seus planos, mas não se preocupa com isso. Então, naquele instante, Satanás falou, eu posso ajudar vocês a abrir o templo. Ele disse, não. Deus vai nos dar, está dando dinheiro limpo para a abertura do templo. Não aceitamos dinheiro maçônico, dinheiro das trevas e dinheiro que não vem da aprovação divina. Tu estás repreendido, Satanás. E depois, Satanás falou, eu posso tornar vocês a pessoa mais rica do mundo. Satanás, Deus vai nos dar condições suficientes para ganhar almas em todo lado. Não precisamos da tua corrupção. Só me dá essa chave, por favor. Ele disse, não vamos te dar a chave. Então, Satanás falou assim, a partir de agora, eu vou chamar todos os meus conservos, sereias de todo lado. Vou chamar todos os demônios. Ele começou a chamar, começou a descer, gente, milhares de demônios. Da África, da Ásia, da Europa e da América. Demônios do mar Atlântico, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. Gente, todo tipo de demônio que você possa imaginar. Então, naquele momento, ali desce. Naquele momento, desce. Enquanto ele desciam, ali, ele falou assim, oi, agora mesmo, atacam eles. Então, o anjo que coopera comigo, esse anjo só falou assim, vocês todos, vão para lá. Todos os demônios foram como se fosse um vulcão. Ficaram presos. Não conseguiram se mover. Não conseguiram se locomover. E nem tão pouco não conseguiam mais fazer nada. E Satanás falou, você está brincando com a minha autoridade? Demônios, agora, vem aqui. Os demônios não conseguiam obedecer mais ele. Porque nós estávamos sobre a direção e a orientação de Deus para poder cumprir aquela missão. Então Satanás falou, o que eu posso dar para você que você pode aceitar essa aliança? Eu vou te dar 27 bilhões de reais. Eu falei, Satanás, Deus vai nos dar mais e mais se possível, se quiser. Mas mesmo se Deus não trazer dinheiro como a gente precisa para fazer todo o trabalho missionário da última hora, mesmo assim, não aceitamos o teu dinheiro sujo. Nós só aceitamos o dinheiro que vem do céu. Porque o próprio Deus está operando e está trabalhando para organizar tudo. Satanás ficou tão irritado, começou a se irritar. E Satanás começou a tentar nos hipnotizar. Ele fazia os olhos assim. Mas ele não conseguia fazer a hipnotização. Então, amada igreja,
naquele instante, naquele momento, Deus, aí a gente havia então saído do inferno. Havia vários demônios operando com Satanás, mas nós fomos vistos como vitoriosos. Aí Jesus nos garantiu essa vitória. Então, ali no inferno havia várias. O vale que eu estou vendo mais, que Deus está me levando mais, são vale de cantores, vale de famosos, vale de pessoas que alcançaram fama e se corromperam por conta do dinheiro, por conta da riqueza, por conta de mamon, aliança com a maçonaria, aliança com as trevas, essas pessoas e outros cantores que estão lá por conta da vaidade, pessoas que estão ainda na vaidade, que estão na sensualidade, que estão a aplicar coisas que Deus não se agrada, que estão nos batons, nas maquiagens, essas coisas todas. Há pessoas queimando lá. E também, outra coisa que eu esqueci é que tinha um lugar só vale de pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Gente, se você não quer perder tua salvação, tenha cuidado com o que Deus fala. Tenha cuidado com experiências que vêm diretamente do céu. Quase que ia me esquecer. Aí, do lado, obrigado, quase que ia me esquecer. Então, ao lado de Salomão, aí estava agora Michael Jackson. O Michael Jackson estava com o cara todo estrangulado, boca todo deformado, corpo todo estrangulado, todo ele bem feio, bem queimado, bem... Gente, era horrível olhar para eles, porque estavam ouvindo uma tortura pesada. Para a segunda entrevista, Michael, tu se arrependes agora? Ele falou, se eu pudesse, eu voltava para a Testemunha de Jeová. Eu não sei, eu acho que Michael Jackson foi, ou antes de se corromper, talvez frequentou a Testemunha de Jeová. Talvez, creio nisso. Talvez frequentou Testemunha de Jeová. Então, se eu pudesse, eu ia voltar para a Testemunha de Jeová. E tu, Michael Jackson, se tu estivesse na terra, tu se arrependerias? Então, naquele momento, então deve ser mesmo isso, porque ele falou que, se possível, eu voltava, mesmo na Testemunha de Jeová, nem ia ter a salvação. Nem ia conseguir, porque Testemunha de Jeová não é uma coisa da luz. Não é nosso, não é luz. Então, Michael Jackson falou para mim, falou assim, olha, eu perguntei, Michael Jackson, e tu, o que tu pensas a respeito da pele que tu mudaste, a cor? Ele falou, se eu pudesse, ia voltar atrás, ia mudar tudo. Eu falei, Michael Jackson, você tem poder, autoridade para mudar isso? Tu não conseguirias, porque tu já não tens salvação. Para você acabou. Michael Jackson começou a chorar, começou a gritar, de novo não, porque Michael Jackson foi levado de novo no lugar de tortura, era torturado, ele começava a gritar, e não só ele, como, gente, milhares e milhares de almas estão sendo torturadas, várias e várias pessoas estão queimando, muita gente, é muita gritaria, pessoas que estão na fornicação, prostituição, lascívia, ganância, homossexualidade, lesbianismo, muita gente está queimando, mentirosos. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, se você se arrepende do teu pecado, se você está arrependido, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração e ore comigo. Porque enquanto eu estiver a falar com você, enquanto eu estiver a orar, alguma coisa profunda vai acontecer na tua vida. Repita comigo, Senhor Jesus. No momento de hoje, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero fazer uma aliança nova contigo o dia de hoje. Eu sei que tu, Senhor, tu estás voltando. Senhor Jesus, eu peço perdão
Me perdoe, porque eu andei tão longe de ti. Senhor, a tua maravilhosa graça que me alcance. Quero ser um filho amado, um servo amado. Quero seguir teus caminhos, as tuas pisadas. Tenha misericórdia dos meus pecados. Tenha misericórdia das minhas falhas. No dia de hoje eu conserto o meu coração. Eu largo tudo para trás. Eu largo os meus afazeres malignos. Eu largo os meus vícios. Eu largo as minhas maldades. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de mim. Eu faço uma aliança. Eu faço um concerto. Eu faço um concerto contigo. Me perdoe, Senhor. Eu me arrependo, Jesus. Me recebe na noite de hoje, para que eu possa ver a tua glória. Senhor, eu andei perdido. Andei perdido, mas hoje eu quero ser achado. Porque tem muita gente dentro da igreja, mas ainda estão perdidos. Me arrependo das minhas vaidades. Me arrependo das minhas maldades. Me arrependo das minhas situações difíceis. Me perdoe. Lava o meu coração, Senhor. Lava o meu coração. Tem uma coisa que eu não falei para vocês, que eu queria esconder. Quando eu estava no tribunal, recebia presente, eu abaixei, estava com a coroa, e eu peguei a minha coroa, coloquei aos pés de Jesus, de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, e eu abaixei assim. E Jesus recebia a minha adoração. Então, naquele momento, o que acontece? Aí eu peguei no meu coração assim. Deus, eu entrego, eu falei, Pai, no céu, lá no tribunal, eu te entrego o meu coração. E quando eu entreguei meu coração, gente, meu coração tinha algumas coisas assim, umas manchas pretas. O Espírito Santo falou, que isso? Assim, brincando comigo. Que isso? Pegava assim, jogava assim meu coração. Que isso? Aí ele mexia o meu coração, que eu tinha tirado, eu tirei meu coração e entreguei para ele. E ele mexia meu coração assim. Enquanto ele mexia, aquelas manchas negras, pretas, começaram a desaparecer. E ela ficou totalmente rosa ou vermelhado, sem mancha. Então o Espírito Santo entregou para o Pai um coração. O meu coração se dividiu em 3. O Espírito Santo recebeu o meu coração, entregou para Jesus e entregou também para o Pai. Aí Jesus recebeu o meu coração, o Pai recebeu o meu coração e Jesus, e eles pegaram o coração assim. E eles guardaram o meu coração. Então, o que eu aprendi ao fazer isso? Eu aprendi que Deus, Ele não quer que você entregue só a alma. Tem muita gente que entregou a alma, mas não entregou o corpo. Continua na vaidade, continua na prostituição, continua nas coisas erradas, continua a fazer o que é bom, o que é mal. Há quem entregou o coração, entregou a alma, mas não entregou o espírito. Aí eu peguei meu coração e eu falei, Pai,
Pai recebe meu coração, que representa corpo. Jesus recebe meu coração, que representa a alma. Jesus, Espírito Santo, recebe meu coração, que recebe o meu espírito no teu controle. Gente, o arrependimento é entrega total. Gente, arrependimento é entrega total. Você não pode se entregar por metade, porque Deus vai soprar de você se você for morno. Entrega total, irmãos. É hora de entrega total. Já não é mais tempo de você se entregar pela metade. Já não é mais tempo de você se entregar por pouco. Entrega total. Que Deus te abençoe. Que a partir de hoje você seja uma pessoa diferente. Que você é minha missão na terra. Eu nunca mais vou abandonar você. Posso não ser teu amigo, mas vou sempre estar aqui falando com você, ou onde eu estiver, para que você... Todos eles no céu me aconselharam. A alma é mais importante. Aí disseram para mim, as almas são mais importantes no céu. Vocês são meus maiores presentes. Eu sei que um dia, aquelas almas que se perderam com todas as crises que eu passei e vivi, e a terra viveu por mim, e eu vivi pela terra. Eu sei que um dia essas almas serão consertadas, e as suas feridas, suas chagas serão lavadas. Gente, entrega total. Entrega total. Entrega total, irmãos. Entrega total. Entrega toda a casa para Deus. Estamos a nos preparar para a vinda de Jesus. Estamos a nos preparar para o arrebatamento. Estamos a nos preparar para entrar no céu. Entrega total. No fim da mensagem, o que eu posso falar para você é entrega total. Entrega total, meus irmãos. Entrega total. Tem que largar aquele pecado que você não consegue. Tem que largar aquele vício que você não consegue. Tem que largar aquela pornografia que você não consegue. Você precisa conseguir. Tem que largar aqueles namoricos que você não consegue. Você precisa conseguir, irmão. Entrega total. Deus é muito bom. Ele é lindo, gente. Me perdoe porque de tanto ver a glória de Deus, eu não consigo ficar mais sem chorar. Estou chorando todo dia, toda hora. Eu não mereço ver a glória dele. Enquanto estava no céu, eu cheguei no tribunal e falei, Senhor, eu estou preocupado. Eu quero ver uma pessoa que se salvou, Deus. A Yolanda. O Senhor chamou a Yolanda. A Yolanda foi uma das minhas ovelhas. Ela foi buscada. Gente, eu vi a mansão da Yolanda. O galardão dela é muito grande. E ela é tratada como princesa. Então, a Yolanda chegou até o tribunal. E eu perguntei, Yolanda, como foi que você se salvou? E Yolanda falou para mim, uma geleira caiu em cima de mim e eu comecei a ficar muito doente e comecei a ficar muito mal. Mas naquele momento, eu parei no hospital. Como eu estava cometendo já alguns erros, estava querendo me desviar, e eu comecei a ver o inferno e queimar. Ali, como ainda estava em respiração, tive a chance de arrependimento. E como ela trabalhou comigo muito bem, então, naquele mesmo momento, a Yolanda disse, graças a Deus eu estou salvo e estou no reino de Deus, estou bem melhor. Se tem uma família da Yolanda ali para me ouvir,
A Yolanda está com uma mansão muito grande. E ela é tratada como uma princesa. Porque a Yolanda teve experiências de amizade com Deus muito profunda. Foi uma ovelha que eu ganhei na MP e já não está entre nós. Então, eu terminei de falar com a Yolanda e a minha experiência acabou. Yolanda está salva. Então, amada igreja, quem conseguiu subir no céu, está melhor que nós. Não tem nada melhor que estar lá. Há uma alegria, há uma felicidade muito boa, muito grande em estar no céu. Então, amado, é nossa hora de também lutar para nós termos o direito de estar no céu, assim como a Yolanda conseguiu, assim como o pastor Cisino Bernardino conseguiu. Então, eu perguntei, Senhor, eu estou à procura de outra pessoa aqui no céu, pode me mostrar uma pessoa? O Senhor perguntou, quem é? Eu vi um relatório de um homem chamado Papa Pentecostal, eu queria saber se ele está no céu. Por que eu perguntei isso? Porque ele fazia umas danças assim meio estranhas e tal, e eu queria saber se ele conseguiu se salvar. O Senhor disse, olhou, bradou para mim, ele não está no céu, não está aqui. Não é dos meus, não, ele nunca foi meu. Ele está no inferno. Só não tive a chance de ir fazer entrevista com ele. Então, é hora, gente, vamos nos arrepender. Deus abençoe você. Eu amo vocês. E se de repente eu subir e não voltar mais, aqui fica a minha digital para vocês. Fica o meu decreto e a minha luta. Deus abençoe.